Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, já que nós estamos aí passando por esses problemas, né, de saúde com relação ao coronavírus, nossas aulas agora, em algumas partes, vão ser dessa forma, tá, pessoal? Então, eu gostaria que vocês fossem acompanhando os slides. Eu vou explicar as figuras de palavras, né, as figuras de linguagem. Prestem muita atenção, é como se estivéssemos em sala de aula, tudo bem? Tentarei ser rápida, tá? Bom, primeiro nós vamos estudar as figuras de linguagem. As figuras de linguagem, gente, elas se dividem em 4 grupos, que são as figuras de palavras, as figuras de pensamento, as figuras de sonoridade ou fonéticas e as figuras de construção ou sintaxe. Esses 4 grupos são divididos assim de acordo com as funções dessas figuras, tá bom? Vamos estudar o primeiro grupo, que são as figuras de palavras ou tropos. Tropo significa palavra, tá bom? A primeira, que vocês já conhecem, que é a comparação. Lembrando que essa figura ela usa o conectivo como ou algum outro conectivo explícito que estabelece essa comparação. Então, aí no exemplo, né, quando ele via os olhos negros como as plumas noturnas da graúna, então ele está comparando os olhos, né, com o negro dos olhos com as plumas noturnas da graúna, tudo bem? O como escrito aí é o que estabelece a comparação. A metáfora é uma comparação implícita, ela só não usa o conectivo como ou assim como, enfim. Por exemplo, meu pai está uma fera. Eu estou fazendo uma comparação do meu pai com uma fera com relação à sua braveza, mas eu não uso o conectivo como. Minha amiga foi dura comigo, né? Ela foi dura comigo no sentido de ser direta, né? Enfática comigo. Então também tem aí uma comparação implícita, tá bom? Não que ela foi dura no sentido literal. Portanto, metáfora. 3. A metonímia consiste aí em usar um termo no lugar do outro, havendo uma relação de parte pelo todo. Parte pelo todo, tá? Para usar a metonímia, nós temos diversas formas. Eu posso me referir ao autor pela obra, símbolo pelo objeto simbolizado, efeito pela causa, a parte pelo todo, como eu falei para vocês, a marca pelo produto. Então, por exemplo, quando eu digo gosto de ler Machado de Assis, eu não pego o Machado de Assis, boto na minha frente, porque até mesmo que é impossível, né? E leio ele. Não, eu faço a leitura da obra do Machado de Assis. Então, tá aí metonímia. Não te afastes da cruz. Não é a cruz o objeto, e sim a religião. Sócrates bebeu a morte, na verdade, ele não foi a morte que ele bebeu veneno. Várias pernas passavam apressadamente, na verdade, não só as pernas das pessoas, porque sabemos que isso é impossível. Então, são as pessoas, né? Minha filha adora Danone. Gente, Danone é uma marca, se vocês não sabem, né? Então, aí a gente usa a marca para nos referir ao produto. Isso acontece também, por exemplo, com Gillette, né? Gillette é uma marca, não é o produto. O produto é lâmina de aço, né? Tá? A mesma coisa acontece com outras tantas marcas aí. Maisena, por exemplo, não é o produto, é a marca. O produto é a farinha de milho, acho que é alguma coisa assim, tá? Agora me fugiu a cabeça. Amido de milho, pronto. Tá legal? Vamos para a próxima, então. O próximo slide. 4. Sinestesia, né? Mistura de sentidos, audição, tato, paladar, visão, né? Por exemplo, um grito áspero revelava tudo o que sentia. O grito, a gente tem aí pela audição, né? A gente ouve o grito, e áspero seria o tato, né? A mistura dos sentidos para dar o efeito que ele quer. Continuando, antonomasia ou perífrase. Aqui no caso trata-se aí de um apelido, gravem isso, gente. Perífrase ou antonomásia trata-se de um apelido. Por exemplo, a Cidade Maravilhosa continua atraindo visitantes do mundo todo. Nós conhecemos a Cidade Maravilhosa como Rio de Janeiro, né? O Divino Mestre passou a vida praticando bem, que seria Jesus Cristo. A Rainha dos Baixinhos já não faz mais shows, que aí no caso seria a Xuxa. O rei do futebol já não vive no Brasil, o rei do futebol é o Pelé, tá? Então tudo isso é perífrase. Catacrese, gente, é quando a gente usa uma expressão para nomear algo que nós não temos nome definido, né, na língua portuguesa. Aquela coisa não tem um nome certo.
Por exemplo, né, o pé da cadeira, né? A cadeira não tem pé, quem tem pé é ser humano. Mas a gente usa essa expressão para nos referir ao final da haste de metal que segura o assento da cadeira, né? Então a gente faz essa utilização aí, belezinha? Então temos aí a batata da perna, nós não temos uma batata da perna, mas como ela se assemelha a uma batata, a gente faz essa expressão. Maçã do rosto, né? Tem até o nome, que é bochecha, enfim, mas a gente usa maçã do rosto, que é uma parte mais conhecida por todos nós, tá bom? Braço da cadeira, mesma coisa, né? Em vez de ficar falando haste que circula a cadeira na parte superior, a gente usa como braço da cadeira, certinho? Agora vamos para as figuras de pensamento. Figuras de pensamento. Nós temos aí a antítese, que trata da oposição de palavras, o bem com o mal. Bem e mal são palavras opostas. O gosto com a tristeza, né? A alegria com a tristeza. O mito é o nada, que é tudo, nada e tudo. Palavras opostas. Paradoxo já não traz oposição de palavras, traz aí uma contradição de ideias. Ideias contraditórias. Por exemplo, na reunião, o funcionário afirmou que o operário, quanto mais trabalha, mais tem dificuldades econômicas. Isso é uma contradição. Geralmente, quanto mais trabalha, mais tem dinheiro, né? Por exemplo, o amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Como é que a gente tem uma ferida que dói e a gente não sente, né? Contradição aí. Isso é paradoxo. Eufemismo trata de suavizar uma informação que parece ser grosseira. Por exemplo, em vez de falar que ele morreu, eu posso dizer que entregou a alma ao Senhor. Em vez de dizer que ele roubou, eu digo que ele conseguiu por meios ilícitos, né? Em vez de eu dizer que alguém mentiu, eu digo faltou com a verdade, ok? Ironia, falar uma coisa querendo dizer outra, né? Nossa, chega alguém na sua casa que você odiou a roupa da pessoa. Aí você vira para a pessoa, nossa, que roupa bonita, hein? Né? A entonação da voz, né? É a forma de dizer o contrário aí, tá bom? Ironia. Depois nós temos a hipérbole, que é o exagero, né? Intencional, faria isso milhões de vezes. Rios te correrão dos olhos, então exagero, né? Tô morrendo de fome, tá? Então, morrendo de fome, ninguém morre de fome de um dia para o outro, tá? A gente usa para exagerar nas nossas sensações. Prosopopeia ou personificação traz aí características humanas a seres inanimados, que podem ser animais, objetos, enfim. As pedras andam vagarosamente, as pedras não andam, quem anda é ser humano. Então, aí é uma forma de expressar isso aí. Apóstrofe é o tão famoso vocativo, é o chamamento, tá? Então, ei, você, leitor, tô chamando você, é o chamamento. Gradação, quando você coloca as ideias aí por meio de palavras em ordem crescente ou decrescente. Por exemplo, o trigo nasceu, cresceu, espigou, amadureceu e colheu-se. É uma progressão crescente, né? Primeiro ele nasce, depois ele cresce, depois ele espiga, depois amadurece, depois ele colhe, tá? Então, é essa gradação, coisas enumeradas gradativamente. As figuras de construção ou sintaxe, aqui trabalha com a elipse, né? É a omissão de um termo, que não necessariamente precisa ter sido dito antes. Geralmente são sujeitos ocultos, sujeitos elípticos, tá? Ando devagar porque já tive pressa. Quem anda devagar? Eu. Mas não está escrito eu aí, tá bom? Então, isso é uma elipse, é a omissão do eu, tá? Então, não somente com sujeito oculto, isso pode acontecer com outras palavras. Lembrando que na elipse, não preciso ter dito antes a palavra que eu estou omitindo. Já dá para entender. Já o zeugma também é a omissão de um termo, só que esse termo eu já disse antes, diferente da elipse, que eu não digo antes, tá? O zeugma é a omissão de um termo que eu já disse anteriormente. Por exemplo, são essas as tradições, estes os exemplos. Percebam que aí no asterisco que eu pontuei para vocês, ó, estaria um são. Como eu já disse o são lá no início do período, não preciso dizer novamente, ok? Anáfora é a repetição de palavras ou expressões no início, somente início, de versos ou de frases. Vou por aí sem rumo, vou buscar meu mundo, vou para longe de ti. Vou, anáfora, repetição. Hipérbato. Gente, esse daqui é um pouquinho mais difícil, mas vocês precisam entender de análise sintática, tá? Nós temos aqui inversão de termos de uma oração e a gente tem a ordem indireta,
tá? Em vez de ter sujeito, verbo e complementos, aqui no hipérbato essa ordem é invertida. Eu posso começar com o verbo, depois botar o sujeito, depois os complementos e assim por diante. Estavam na rua o menino e a menina. O menino e a menina é o sujeito. Deveria estar no começo, mas não está. Então, a ordem foi colocada de forma invertida. Ordem inversa, tá? Então, estavam na rua o menino e a menina estavam na rua. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. As margens plácidas ouviram do Ipiranga. Aqui a ordem está mudada, o sujeito foi colocado depois aqui, tá bom? Começando a oração com o verbo. Pleonasmo, redundância. Né? Você fala a mesma coisa duas vezes. Vi claramente visto o lume vivo. Aqui é um pleonasmo literário que é considerado adequado, que é usado para enfatizar o ato dele ver. Aí existe o pleonasmo vicioso, que é aquele que a gente comete lembrando um vício mesmo, um erro. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora, tá? O pleonasmo literário é considerado uma figura de construção. O pleonasmo vicioso não, é considerado um vício de linguagem. Tudo bem? Polissíndeto é quando você tem enumeração de mais de uma conjunção no mesmo período. Olha lá, e, tá certo? Conjunção e repetidas vezes. Assíndeto, ausência de síndetos, ou seja, ausência de conjunções. Muitas vírgulas usadas no lugar de conjunções, tá bom? Sorri, vírgula, chorei, vírgula, jurei o meu amor, vírgula, quase enlouqueci. Belezinha? Silepse, nós já vimos isso daqui no 9º ano, mas vamos lá. Concordância com o que está implícito é o conhecido como erro aceitável. Faz a concordância com a ideia. Os brasileiros somos criativos, olha, dá a impressão que isso aqui é um erro, mas ele faz de propósito, porque ele se inclui nos brasileiros, tá bom? Aquela multidão avançavam sobre o bolo. Multidão é singular, avançavam está no plural. Parece um erro, mas ele usa para enfatizar o fato de todos da multidão estarem avançando sobre o bolo. Deem uma olhadinha aí depois, olha, tem os tipos de silepse, de gênero, tá? De número e de pessoa, só para vocês saberem quais são aí os tipos de silepse. Por fim, nós temos o anacoluto. O anacoluto é uma ruptura na constituição de uma frase, como se fosse uma frase quebrada, uma frase sem sentido no meio do texto. Eu, também me parece que as leio, sempre vou dizendo que não. De onde surgiu esse também me parece que as leio? Percebam que parece que é uma coisa aí que está solta, jogada, tá bom? Por fim, as 4 figuras fonéticas, que são as figuras de sonoridade. A literação, vocês já viram isso comigo no 9º ano também. Repetição de consoantes no mesmo verso, né? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. A repetição do F aí, proporcionando um som, né? O rato roeu a roupa do rei de Roma, mesma coisa, repetição do som do R. Assonância e repetição de vogais, também com intenção aí, né, sonora. Batem pausadamente as patas compassadas, a repetição exagerada aí do A, de propósito, justamente para dar o ritmo. Onomatopeia, vocês conhecem, imitação de um som, né, a palavra que representa um som, tic-tac, zum-zum, e assim por diante. Paronomásia são 2 ou mais palavras que são parecidas, tá? Não são iguais, mas são parecidas. Tradutor, traidor, palavras parecidas são diferentes, mas elas são parecidas, são os parônimos, né? A arte de versejar rende pouco, baladas não são boladas, olha aí, são palavras muito parecidas, baladas não são boladas. Passo, penso, peço, né? Olha aí, palavras parecidas, paronomásia. Certinho, pessoal? Então, nós temos aqui a finalização, espero que todos vocês tenham entendido. Ouçam essa aula e bons estudos para vocês. Grande beijo e até mais.